Sabe aquele ditado de que a oportunidade faz o ladrão? É justamente o que acontece na maioria dos casos de roubos e furtos de celular. Estamos tão acostumados a usá-los no dia a dia que nem percebemos o perigo que podemos correr. É verdade, a tecnologia contribui, com a nossa comunicação, mas também distrai. E além dos crimes, há ainda o risco de acidentes, Baldin. Portanto, vale o alerta para ser mais prudente para não ser mais uma vítima. Ele faz parte da vida de todo mundo, mas o celular que revolucionou a comunicação se tornou mais que um simples telefone. O uso do aparelho já é tão automático que o que mais se vê nas ruas é gente andando e navegando ao mesmo tempo. Todo mundo tem esse costume, né? Difícil, é que eu tô vendo um endereço aqui. É difícil desgrudar um pouquinho? É difícil, mas tem que desgrudar, né? A gente tem outros compromissos, daí tem que desgrudar, mas é difícil, né? Parece algo inofensivo, mas essa distração pode causar graves acidentes. Na última sexta-feira, uma idosa de 68 anos morreu atropelada por um ônibus no bairro Jardim Colinas, em São José dos Campos. Testemunhas disseram que a vítima atravessava a faixa de pedestres enquanto mexia no celular e, por isso, não teria visto que o sinal estava verde para os veículos. E se engana quem pensa que casos assim são raros. Eu quase já me acidentei por isso mesmo. Eu estava andando com o celular na mão e quase caí de um lugar alto, sem eu nem ter percebido. O uso do celular em lugares com grande fluxo de pessoas também chama a atenção dos criminosos. O Richard já foi assaltado 3 vezes enquanto andava na rua ouvindo músicas pelo smartphone. Agora que eu desci da bicicleta, eu fui dar uma olhada no celular, mas sempre que eu tô andando, ele tá no bolso, tá tocando, mas tá no bolso. Eu não mexo não, andando de bicicleta eu não mexo não. No primeiro semestre do ano, a Polícia Militar registrou 627 ocorrências de furto ou roubo de celular aqui em Taubaté. E o que mais chama a atenção da PM é que, na maioria dos casos, a vítima estava distraída. Às vezes ela nem precisa usar tanto celular, né? Ela acaba relatando nas ocorrências que ela está ali mexendo em redes sociais e uma coisa que a gente percebeu para ver que a maioria das situações dos roubos ou de furtos celulares, as pessoas estão realmente distraídas, é que elas não conseguem retratar características das pessoas que acabaram levando esse celular. Desde janeiro, foram 35 prisões em flagrante por roubo ou furto de celular na cidade. A dica é sempre registrar a ocorrência após um assalto, pois a PM consegue rastrear o e-mail, que é o registro do celular, e pode recuperar o aparelho. Porém, vários cuidados podem ser tomados para prevenir. Utilize o celular com responsabilidade. Se eu estou precisando usar o meu celular, vou parar para usar o meu celular. E não ir utilizando o meu celular e andando em meio de multidões. Ou então pegar o meu celular e colocar ele de lado e ir fazer uma compra, né? O que a gente percebe muito, às vezes a pessoa entra num comércio e ela deixa o celular em cima do balcão e vai olhar uma prateleira. É o tempo suficiente para o oportunista pegar esse celular e sair da loja. O comandante do Corpo de Bombeiros também alerta para o uso do celular ao dirigir. Além de ser uma infração de trânsito gravíssima, o ato também pode causar acidentes. Toda vez que a pessoa está distraída, toma atitudes imprudentes, então a pessoa, mesmo a pedestre, pode ser atropelada por causa do celular ou pode levar um carro a desviar dela e causar outro tipo de acidente. E a gente também solicita o cuidado redobrado com crianças e com idosos. Como a gente viu aí na reportagem, no trânsito o risco de acidente é grande demais para quem dirige, usando o celular. Além disso, é infração gravíssima. O motorista que for flagrado recebe 7 pontos na carteira e multa de quase R$300. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, no ano passado, 1.082 pessoas foram autuadas. Em 2017 até agora, já são 753 motoristas multados. O inverno foi rigoroso nesses últimos dias aqui na região, Os termômetros despencaram e as baixas temperaturas castigaram demais os moradores daqui. Frio pra caramba, principalmente semana passada, Pois é, Genda, mas nesta semana que promete ser menos fria, a gente vai ter que lidar com outro problema. É a umidade relativa do ar que chega a índices preocupantes, viu? Abaixo dos 30%. E o tempo seco prejudica também demais a nossa saúde. Quem traz mais informações pra gente e fala ao vivo é a Sandra Riva. Oi, Sandra, boa noite. Como é que ficou a umidade relativa do ar aí hoje aqui na região? Boa noite.
Oi, boa noite para você também, Baldin. Boa noite, Gianda. Boa noite também para todo mundo que acompanha o Band Cidade segunda edição. Pois é, o tempo seco tá um problema. Na região de Guaratinguetá foi onde foi registrado aí o menor índice de umidade relativa do ar, 32%. Em Taubaté ficou em 34%. Aliás, em São José dos Campos, 34%, Taubaté 35%. Isso é preocupante porque, olha, esses índices estão bem próximos do estado de atenção, né, que está na faixa aí de 30%. Mas para a gente entender como isso afeta realmente aqui a população, vou conversar com o especialista que é o Gustavo Zangirolami, que é o otorrino. Doutor, explica para a gente então, de que forma esse tempo seco afeta a população no dia a dia, principalmente na parte da tarde, né? Boa noite, professor. Boa noite. Na verdade, o problema do tempo seco, a baixa umidade do ar, é que ela afeta muito rapidamente as vias aéreas. Tanto as vias aéreas superiores, que são as fossas nasais, e as vias aéreas inferiores, a região do pulmão. O que acontece é que você não tem uma depuração da secreção de uma forma correta. A secreção ela não consegue ser eliminada. Então essa secreção se acumula nessa região. Isso faz com que essas doenças muito comuns durante esse período de tempo seco, durante os períodos de inverno, como rinite, os pacientes com exacerbação e aparecimento dos quadros de sinusite e até mesmo pneumonia possam ser muito comuns nessa época, né? Então, no tempo muito seco, essas umidades onde atinge níveis críticos, abaixo de 20, abaixo de 12, abaixo de 30, é preciso tomar muito cuidado para que você evite esses quadros, essas doenças que são comuns nessa época. Porque sempre a parte da tarde é onde as pessoas são mais afetadas pelo tempo seco, doutor? Exatamente. A umidade, a baixa da umidade, ela atinge o pico em torno de 11 às 16 horas, que é o período vespertino, o período da tarde. Então, nesse momento, seria interessante as pessoas tomarem bastante cuidado com relação a isso, ou seja, se cuidarem, evitarem exercícios físicos nesses horários, né, evitarem o uso de aparelhos de ar-condicionado, porque aí resseca ainda mais o ambiente que ela se encontra e nesses momentos onde a umidade relativa do ar fica muito baixa, é a hora que você tem que se cuidar mais para que você não apareçam quadros novos e doenças que já são pré-existentes se exacerbam, ou seja, pioram, né? Qual é a indicação para as pessoas que praticam exercício, né? As pessoas que se expõem às ruas, né, com frequência? Como é que é? Tem maneiras de amenizar esse tempo seco aí na saúde? Ah, com certeza. Já começa pela hidratação, uma boa hidratação, tomar bastante líquido em horas prolongadas, então a cada 1 hora um pouquinho de água, usar soro fisiológico nasal, porque nesses momentos você tem muito mais sangramento do nariz e nessa exposição a esses períodos, então o soro fisiológico nasal é importante. À noite, por exemplo, usar esses produtos que vaporizam o ar, né, os umidificadores nas casas e nos ambientes onde as pessoas circulam. Isso é muito importante porque você acaba evitando os malefícios que essa baixa umidade do ar causa. Tá bom, doutor, muito obrigada pelas informações. Tempo seco realmente prejudica a população, precisa beber água, se hidratar bastante para evitar esses prejuízos para a saúde. Voltamos com vocês no estúdio. Ok, Sandra, obrigado pelas informações. Vamos ver agora como é que fica a previsão do tempo. Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, os termômetros marcam mínima de 5 e máxima de 20 graus nesta terça-feira. No Vale do Paraíba, São José dos Campos registra mínima de 10 e máxima de 26 graus. Em Pindamonhangaba faz 27, mesma máxima esperada em Lavrinhas. No litoral norte, Caraguatatuba marca mínima de 16 e máxima de 28. Em Ubatuba, a temperatura oscila entre 15 e 25 graus. Hoje fez 27 graus em Taubaté. Nos próximos dias, a temperatura segue estável na cidade. Em Jacareí, os termômetros marcam mínima de 9 e máxima de 26 graus. De volta ao litoral, Ilhabela marca mínima de 18 e máxima de 29 graus. Depois do intervalo, Endereço do Bem, o antigo casarão na Avenida Nelson Dávila, em São José dos Campos, que era ocupado por usuários de drogas, será transformado num local para ajudar os dependentes químicos. E ainda, frio na montanha, turistas sobem a serra e movimentam a pacata Cidade Cunha. Festival de inverno reúne boa gastronomia e exposição de carros antigos. Agora são 7h10, a gente não demora.